E aí, como é que tá? E aí? Da internet hoje. Sábado que Renata perguntei, você vai começar. Deus tentar então. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja presente em nossos corações. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite e juntos aqui possamos estar reunidos com o objetivo de buscarmos ao Senhor. Nessa noite, com o objetivo mais específico, não é? De estabelecermos um momento de comunhão, um momento de confraternização. Hoje celebramos, não é? Não de forma precisa, todos sabem disso, que a data do nascimento de Jesus é uma data conhecida nem sabida de forma oficial. Mas separamos esse período do ano para nos recordarmos do nascimento de Jesus, para celebrarmos esse nascimento que trouxe a nós tanta paz, tanto contentamento e tanta alegria. Nascimento que foi prometido pelo Senhor. Se você tem Bíblia, eu quero te convidar nesse momento para lermos esse texto. Isaías, capítulo 9, versículo 6 em diante. E diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor Jesus Cristo foi prometido, nasceu de forma normal, não é? Cresceu para nos trazer paz, para ser o nosso conselheiro, aquele que nos traria e nos trouxe conforto e consolo. Nessa noite eu quero agradecer a presença daqueles que foram convidados e atenderam o convite. Quero agradecer a presença daqueles, não é, que receberam o convite e se dispuseram a estar nessa noite conosco aqui, para juntos comemorarmos e nos alegrarmos por Jesus Cristo haver nascido. Nessa noite ouviremos uma cantada de Natal, não é? Que, se não me falha a memória, tem por tema conhecendo experiências com Deus. Nos leva a conhecer ao Senhor. Tem um texto bíblico, um outro texto que me chama a atenção, que não fala acerca do Natal, mas fala acerca dessa questão. O fato de conhecermos ao Senhor, termos experiências com o Senhor, através de Jesus Cristo, aquele a quem nessa noite celebramos. O texto nos diz assim, é João capítulo 14, versículo 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As minhas palavras que lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o
Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Através do nascimento de Cristo, temos a oportunidade de viver experiências com Deus. E tudo isso será cantado nesse momento. O desejo do meu coração, como pastor da primeira igreja batista em Itapetinga, e com certeza também dos irmãos que estarão apresentando essa cantata, é que você tenha sua vida edificada por conta da experiência que você tem ou deve ter com Deus. Os irmãos do coral estão com a oportunidade nesse instante. O pastor já disse, a cantada experiência com Deus. Ela começa contando a experiência que os nossos antepassados tiveram com Deus, grandes homens do Velho Testamento tiveram com Deus. Depois vem contando até os nossos dias, fala sobre a experiência que eu e você precisamos ter com Deus. É deixar que Ele faça os nossos planos, não deixar que Ele faça os planos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, pois a terra onde pisas é terra santa. Essa mão se consumiu, e Moisés sua glória viu. Luz de poder, som de trovão, sai da presença do grande sol. Israel viu o exército, e os carros viu o Egito, e Deus soprou, abrindo o mar, para o seu povo apenas. E cada vez mais perto, Deus revelava perto, e muitos nomes Deus recebeu. E Deus se aproximava, e o povo adorava, e muitos nomes Deus recebeu. Senhor dos exércitos e Deus fiel, O Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Alfa e Ômega, grande sol, libertador nosso, e jamais construa uma arca para você e sua família e faça entrar nela um casal de cada território, por esse lugar de toda a terra. ouviu a voz de Deus, e a fez para salvar.
Vez após vez, Deus se revelou aos homens, e cada vez os homens lhe deram um nome baseado naquela revelação. Davi o chamou de nossa retidão, Jeremias o chamou de nosso conforto, Jó o chamou de meu amigo. Todos estes nomes eram verdades acerca de Deus, e todos apontavam para Jesus. Jesus foi profetizado por Isaías quando este declarou: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Maria foi quem Deus chamou para ser a mãe do Salvador. Jesus será seu nome, o outro nome maior não é. Nem a terra, Deus mais perto, Deus elevava perto, e muitos nomes Deus recebeu, e Deus se aproximava, e o povo adorava, se muitos nomes Deus recebeu. Senhor dos exércitos e Deus fiel, O Deus de Abraão, Deus de Israel, o Alfa e Ômega, grande eu sou, libertador nosso, que jamais mudou. O outro nome maior não há. Neste lugar, Deus está fazendo o que só Ele pode fazer. Seu Santo Espírito está esperando para lhe conduzir à majestosa presença do Senhor. Seus olhos estão abertos para vê-lo e seu coração está aberto para recebê-lo. Enquanto o povo ora através desta canção, estejamos abertos para ver a Deus e receber tudo o que Ele tem para cada um de nós. Os olhos do teu coração abertos sejam e possam ver o amor que nos chamou e conhecer riquezas de sua glória
Quando Deus veio a Moisés, ou a Abraão, ou aos discípulos, ele não perguntou: o que vocês gostariam de fazer por mim? Ele já tinha um plano. E cada um deles teve que fazer alguns ajustes antes que ele pudesse pôr em prática os planos de suas vidas. Deus ainda age dessa maneira. Ele não está nos perguntando: o que vocês gostariam de fazer por mim? Ele já tem um plano. E se deixarmos, Ele é mais do que capaz para fazer sua vontade em nós e através de nós. Não é o que eu farei por Jesus, mas o que Ele fará em mim. Não é o meu próprio poder, mas o teu poder em mim. Não é o que Ele quer que eu faça, mas o que Ele quer que eu seja. Já me perguntei o que faria Jesus, e agora vou buscar o que Ele está fazendo. Bem aqui onde estou, e quais são os planos do seu coração. Deus quer que eu faça parte e seja honesto ao perguntar o que Ele está fazendo e se eu vou ficar a parte. Não são meus planos que Ele quer, pois Ele já traçou os seus. Não é o que eu posso ofertar, pois tudo vem das tuas
Hoje, na presença de Deus, Ele está abrindo os seus olhos para que você perceba quem Ele é e o quanto Ele lhe ama. O Senhor conquistou nossos corações com seu amor. O Senhor abriu nossos olhos para a verdade de quem o Senhor é. E nós estamos maravilhados pela tua graça. Mesma graça que enviou o seu Filho único para morrer por nós. Mesma graça que nos recebe como filhos e filhas na sua presença. Mesma graça que nos ouve quando oramos e que nos levanta quando caímos. E mesma graça que nos chama a um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu não volto atrás, já desci.
mensagem grandiosa dessa música. Pastor Luiz, por favor, ore agradecendo a Deus. Deus, nosso Pai Celeste, nós queremos agradecer ao Senhor, primeiramente porque podemos ser chamados pelos filhos, podemos estar participando também desta igreja, com o intuito de glorificar o Deus. Nós queremos também agradecer porque a tua palavra tem sido pregada, tem sido ensinada, tem edificado os nossos corações. E agora, Deus, também agradecemos por esses amados irmãos do coral, com todo esforço, ensaiaram para que pudessem, neste momento, apresentar esta cantada tão linda, com a mensagem de Natal, com a mensagem do Salvador, com a mensagem do Senhor, aquele que realizou uma obra toda especial ali na cruz do Calvário. Nós agradecemos porque os nossos corações ouviram e estão abertos para seguir os teus passos. Queremos fazer a tua vontade. Muito obrigado, Deus, por cada um desses irmãos. Recompensa por todo o esforço que eles tiveram. E abençoa, Deus, esta noite ainda na comunhão. E que possamos, ó Deus, juntos estar celebrando este momento que se aproxima, um momento onde reconhecemos como Natal, como o nascimento do nosso Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, agradecer pelo presente, em especial os visitantes, que eles possam também terem aprendido, ouvido e também que eles repensem ou pensem em tudo aquilo que eles ouviram dessa música, dessa letra, e possam estar refletindo nos seus corações. Em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos. Amém. Antes de passar a palavra para o pastor Paulo, eu quero dar, além de agradecer os irmãos, agradecer ao coral. Os irmãos sabem que não é fácil esse caminhar, né? E o esforço de cada um fizeram para estar louvando ao Senhor da melhor maneira possível, né? O Senhor sempre completa aquilo que não é possível para nós. Eu quero agradecer a cada um. Eu sei do esforço de cada um. Aqueles que não puderam estar sempre, que puderam. As duas que chegaram ontem de viagem estão aqui cantando conosco. Lá longe estão aprendendo e ouvindo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E só mais um recadinho, pastor. É que depois da palavra do pastor, como sempre, a nossa ceia vai ser aqui dentro, né? Aí os irmãos saem um pouquinho, depois que o pastor encerrar, para que a gente mude, coloque as mesas, né? Para estarmos todos participando da comunhão, tá? Só queria pedir aos irmãos um pouquinho de atenção, algumas mensagens, só um pouquinho. Vocês vão ter tempo daqui a pouco para conversar, para se confraternizar, para dar um abraço um no outro, né? Afinal de contas, hoje não é o Natal. Mas hoje nos reunimos para agradecer ao Senhor por ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para que nascesse, não é? E que morresse um dia por nós na cruz. Quero mais uma vez agradecer a presença daqueles que estão nos visitando nessa noite, pela disposição de estarem aqui conosco. Agradecer aos irmãos do coral, não é? Pela disposição dos ensaios. Irmãos, nós sabemos que para qualquer coisa que você faça na vida, você precisa dispor de tempo. De repente abrir mão da companhia de alguém, estar fazendo algo, e provavelmente os irmãos abriram mão de alguma coisa
coisa para ensaiarem, para estarem juntos aqui às segundas-feiras à noite. A irmã Gil também, queremos agradecer ela pela disposição, não é? Tanto disposição, a gente sabe que é necessária disposição emocional, física e espiritual para desenvolver o trabalho desta forma. Então queremos agradecer a todos, pedir que o Senhor continue a abençoá-los, que o Senhor continue a dirigi-los, não é? Quero agradecer também ao Zé Carlos. Zé Carlos hoje ele se dispôs, levou para mim da tarde, falou: pastor, nós vamos transmitir o coral hoje à noite ao vivo. Né? Então a cantada foi transmitida de forma ao vivo pelo portal Jacutinga. Portal Gospel Jacutinga. Portal Gospel Jacutinga.com.br. É mais interesse, memória não é meu forte. Mas agradecemos a presença de Marcos Teixeira também. Marcos Teixeira. Antônio Marcos Teixeira. Agradecemos ao Marcos Teixeira, né? Está dando apoio, respaldo também para nós, para o Zé Carlos, essa noite, né? Pelo culto transmitido ali. Mas como a irmã disse, essa noite também é uma noite de confraternização, de um ponto de vista físico, não é? Se devemos participar aqui do coral, o coral cantor, nós ouvimos, fomos edificados, não é? A nossa expectativa é que você busque experiência com o Senhor, mas nessa noite temos a oportunidade também de estabelecermos momentos de comunhão uns com os outros. Né? Afinal de contas, quando pensamos em igreja, quando pensamos em nascimento de Jesus, vai além daquilo que nos é dito hoje em dia, não é? Quando se fala de Natal, hoje em dia se fala acerca de quê? Quer ver, ó? Vou dizer, eu vou usar um termo que resume bem o que é dito acerca de Natal hoje em dia. Gasto. É? Pode ser com festa, pode ser com presente, pode ser com confraternização, com amigo secreto, não é? Mas é gasto. Mas nessa noite temos a oportunidade, irmãos, de experimentarmos algo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Que é o relacionamento com o Senhor e também com os nossos irmãos. Nessa noite você participa de um evento, de um momento único na história, porque esse momento não irá se repetir nenhuma vez mais na sua vida. Né? Essas pessoas que estão hoje aqui à noite, raramente irão se reunir de novo, não é? Todas elas uma oportunidade como essa. Então o meu conselho para vocês aqui nessa noite, aproveitem a presença uns dos outros. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nessa noite nos dirija e que possamos viver a realidade do Natal em nossos corações a cada dia. Amém? Que nós possamos viver a realidade do Natal em nossas vidas a cada dia. Amém? Amém. Que bom. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem ficar à vontade, não é? Quem eu não cumprimentei, vou tentar cumprimentar. Ainda chegamos um pouquinho, né? Atrasados, um pouco fóricos, mas vamos nesse instante aproveitar esses momentos de comunhão. Vamos ficar de pé mais uma vez? Só mais um pouquinho? Vamos lá para exatamente, né? Enquanto a irmã está atenta comigo, né? Temos que avisar que amanhã à noite o coral também irá se apresentar. Será às 21 horas, na Praça da Matriz, logo após o culto à noite, aqui também será um culto especial. Nessa noite da igreja temos o coral, não é? O coral, podemos dizer assim, adulto da igreja. Né? Mas amanhã à noite temos a participação das crianças, também uma cantada que vem sendo ensaiada já há algumas semanas. Então, se você vem hoje e tiver disponibilidade de tempo amanhã também, né? Aqueles que não são membros da igreja, venham também e participem. As crianças amanhã vão estar fazendo aquilo que os adultos fizeram hoje. Né? Os irmãos têm noção de que com a capacitação que elas têm. Tá bom, irmãos? Amanhã à noite, coral infantil na igreja e o adulto na Praça da Matriz, às 21 horas. Vamos fechar os nossos olhos, orar ao Senhor e agradecer a Ele mais uma vez. Meu Deus, meu Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor nos proporcionou a oportunidade, Pai, de juntos aqui nessa noite, Deus, escutarmos acerca do Senhor. Queremos te agradecer, Deus, pela vida daqueles que foram usados nesse coral, Pai, para cantarem, Deus, cantarem acerca do Senhor, falarem acerca, Pai, da importância, Deus, do teu nascimento. Queremos te agradecer, Deus, pela vida da irmã Dia, frente do coral também, pela disposição dela, Pai, estar ensaiando, se empenhando, ó Deus, nesses dias de preparação.
Queremos agradecer, Pai, também pela vida daqueles que nos visitam nessa noite. Somos gratos, ó Deus, pela vida de cada um deles. Pedimos ao Pai que o Senhor toque os corações, que o Senhor continue a falar, Deus, porque sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia, Pai, mas que encontra, Deus, um espaço especial na vida de cada um, que seja agente de transformação. Queremos também, desde já, agradecer ao Senhor pela confraternização que teremos, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelo suprimento dado, ó Deus, pela vida daqueles que se dispuseram, Pai, a preparar esses alimentos, ó Pai. Queremos te agradecer pela vida das irmãs também que estão lá atrás, preparando os pratos, ajeitando os detalhes, Deus. Peço que o Senhor também as abençoe. Abençoe, Deus, as nossas vidas de forma geral. Que possamos viver a cada dia, Pai, o teu nascimento em nossos corações. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que oramos e te agradecemos por tudo, Pai, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? Espero que todos fiquem aqui essa noite, aguardem um pouquinho, né? A gente tem um salão aqui que a gente pode chamar de salão multiuso, né? Hora é culto, hora tem espaço também de confraternização no jantar. Então, os irmãos aguardem um pouco, não vão embora, mas participem conosco desse instante tão especial para nós também. Que Deus os abençoe. Quanta gente, eu fiquei agora à tarde, todo mundo assistindo.